Saiu ontem, né? À tarde, às 3 horas mais ou menos, a ata do FONC, né? Que veio num tom mais duro e indicou aí mais altas para esse ano, né? Já havia indicado ali, né? Na própria reunião, a gente já esperava, mas qualquer coisa que acontece, todo mundo de olho no Fed, né? E aí temos um porém hoje, né? Já veio duro ontem. Hoje a gente teve os dados do mercado de trabalho e olha só, bombando, né, João? Olha só, vou pegar os números. Aqui o relatório apontou a criação de quase 500 mil vagas. O mercado esperava 250, então quer dizer, veio o dobro, né? Então quer dizer, a economia nos Estados Unidos ainda está bombando, né? E aí a pergunta mais geral, assim, para você falar assim, qual que, né? Enfim, a gente teve essa ata mais dura, os dados também apontam, aí eu quero saber se apontam que o Fed vai ser mais duro ainda, né? Porque o cenário é complexo, a taxa de juros já está muito alta, a atividade bombando. Aí qual é a complexidade desse cenário todo e qual é a expectativa aí para as decisões do Fed esse ano? Legal, Paula. Bom, eu estava me preparando aqui para o giro, e aí eu estava olhando um pouquinho os indicadores que foram divulgados essa semana, né? Eu acho que eles são assim, importantes para a gente entender o que está acontecendo de fato com a economia. E assim, eu quero ratificar aqui um pouco do cenário que a gente vem, assim, eu vim comentando ao longo desse primeiro semestre. Na segunda-feira foram divulgados os dados do ISM da manufatura, da indústria, né? Quer dizer, aquela indústria que abastece a economia americana, não as exportadoras, né? Mas que abastecem o dia a dia da economia americana. E por mais um mês, né? Mais um mês de junho, mostrou uma desaceleração. Ou seja, a gente está vendo esse movimento mais duro, mais difícil dessas empresas. Essas empresas, quando olham para frente, elas estão preocupadas com o próximo semestre, preocupadas com os meses à frente, porque elas estão vendo que na ponta final a demanda está caindo. Isso é um fato. Está acontecendo isso, eles estão vendo que está difícil de brigar por preço, as condições para frente estão se deteriorando. Aí, ontem, saíram os dados dos pedidos às fábricas, que mostrou um crescimento mais abaixo do esperado. De fato, então, esses dois pontos eles estão bem ligados. Está acontecendo realmente uma desaceleração em todo o meio fabril americano. Mas também foram divulgados dados ontem de venda de veículos, que surpreenderam. A gente teve, nesses 6 meses, a gente teve crescimento na venda de veículos novos nos Estados Unidos. A produção não foi tão grande, não surpreendeu, mas a venda veio forte. Ou seja, o americano, de certa forma, ele está, apesar das taxas elevadas para se fazer leasing lá fora, o americano ainda está disposto a usar aquela poupança para adquirir alguns tipos de bens e para adquirir serviços. Então, o que a gente viu, por exemplo, hoje no ADP, né, que é esse ADP Report, é um relatório da empresa ADP Employment, né, uma empresa que cuida de folhas de pagamento das empresas privadas nos Estados Unidos. O que a gente viu desses dados foi um crescimento do número de vagas abertas, né? Então, imagina que nos relatórios deles, eles viram que mais empresas abriram vagas do que fecharam, mas uma concentração muito grande no segmento de lazer e turismo. Então, é natural que aconteça nesse momento, dado que a gente entrou na temporada de verão nos Estados Unidos, né? Assim, a percepção que nós tínhamos no começo do ano, né, eu e minha equipe aqui, a gente estava com a cabeça que o americano ele tá trocando bens por serviços, né? Isso ficou bem claro. Ele economizou esse ano com uma compra da casa nova que ele adiou, né? Ele estava economizando até então com o carro e agora a gente viu uma surpresa, né? Ele comprando o carro até porque está com muito desconto no mercado primário lá de veículos, então o pessoal está meio que aproveitando a onda.
E a gente viu uma economia com bens mais bens de consumo mais duráveis, assim, geladeira, televisão, e também com bens de consumo de supermercados, etc, né? Coisas mais, os staples da vida. Houve uma retração. Aí esse cara está gastando dinheiro com serviço. Que serviço? Lazer e hospitalidade. Então, era de se esperar que a gente tivesse, nesse verão, uma dinâmica favorável para esses setores. Ora, se a indústria sabe que os americanos estavam dispostos a gastar dinheiro com esse tipo de produto, né, serviços, lazer, turismo, etc, o que aconteceu? Houve, então, uma corrida para se contratar pessoas para trabalhar nesses setores agora no verão. Então, me parece que é uma sazonalidade bem razoável, né? É natural o que está acontecendo, tá? Então, você entra para o mês de junho e julho e agosto, né? Com um nível de emprego ainda mais alto, com esse número de vagas abertas. Se a gente olha, explora esse relatório, a gente vai ver que, por exemplo, as grandes empresas demitiram. Né? Quem contratou? São os pequenos negócios, as redes de hotéis, os restaurantes, enfim. Bom, mas, de certa forma, lógico que essa camada da população dos trabalhadores, obviamente que implica um pouquinho num leve aumento de inflação. E por isso que o Fed ontem continuou sendo duro ali na sua ata. Né? Tiveram 2 diretores que foram dissidentes, né, que já queriam aumentar os juros em mais 25 pontos base. O Fed naquele momento resolveu parar, né, de aumentar juros e esperar para sentir. Mas com esse ADP e provavelmente com o indicador de emprego que vai sair amanhã, eu acho assim, as chances do Federal Reserve subir mesmo os juros lá no final do mês, né? Subir os juros em mais 25 pontos base, me parece que ganham força, né? E aí o mercado, depois do ADP hoje de manhã, ele deu uma disparada, que eu digo assim, o mercado de juros disparou, as bolsas aprofundaram as quedas, e isso se soma também com o discurso de um dos diretores lá do Banco Central inglês, que comentou que a Inglaterra deve continuar subindo juros por conta da inflação resiliente por lá. Então, as bolsas europeias estão caindo bastante. A gente também já tinha visto que os PMIs na Europa estão muito fracos, a economia na Europa está patinando. E na Inglaterra, você tem uma resiliência inflacionária que é a maior vista no globo hoje. Eles estão subindo juros e a inflação lá não cede. E aí, esse diretor do Banco Central inglês falou assim, olha, talvez a gente tenha que chegar no juro ali na casa dos 6%. E aí já saiu um relatório do JP Morgan falando, olha, existe a chance desse juro bater os 7%. Imagina, 7% em Libra. Quanto tempo que faz que a gente não vê isso? Eu acho que eu nunca vi, na verdade. Eu que sou mais velho, nunca vi. Então, Isso obviamente causou um mal-estar nas bolsas europeias, né, todas caindo bastante, a bolsa francesa, inclusive, caiu mais de 3%, a França lá com seus probleminhas também internos, né, um negócio que incomoda, mas de certa forma, assim, o mercado está se dando conta que parece que o Federal Reserve vai usar a única ferramenta que ele tem disponível na mão, que é continuar subindo juros, né, para segurar economias que para segurar a inflação, na verdade, um processo inflacionário que, na verdade, tem sido corroído, né? O processo inflacionário, se a gente olha sobre a ótica das commodities, sobre a ótica das semi-commodities, do preço ao produtor, a inflação vem sendo corroída. Ou seja, em algum momento isso vai bater na inflação geral, vai haver esse processo de desinflação. Mas a leitura... Pode demorar um pouquinho mais. Pode demorar um pouquinho mais e que os bancos centrais vão acabar querendo machucar o consumidor, a ponta final mesmo, sabe? Então, isso pode, enfim, causar mais mau humor aí nas próximas semanas, né? E causar uma recessão, né? Que eu acho que com esses dados acaba aumentando a probabilidade de se ter uma recessão. Eventualmente sim, e o problema é eles causarem uma recessão antes que a inflação seja controlada, né?
E aí a gente caminharia para um ambiente de estagflação, que seria mais duro. Na Europa, na verdade, a gente já está vendo. Né? Houve a recessão técnica nos 2 primeiros trimestres que se passaram. Provavelmente a gente vai ver um trimestre ruim agora, no segundo trimestre também, e a Europa vai entrar para a recessão antes dos Estados Unidos, bem antes. Né? E a gente provavelmente por lá, especialmente na Inglaterra, a gente caminha para uma estagflação, que é péssimo, né? E o problema é, o Fed quer resolver uma estagflação com aumento de juros, e talvez a saída não seja necessariamente essa. Não seja essa, sabe? Mas tá legal. Vai ser. Vamos ficar de olho aqui. E aí, com essa perspectiva, né? A gente está vendo despencar hoje. Como é que isso pode, puxando aqui para o Brasil, né? A gente está vendo esse cenário mais negativo por lá. Como é que isso deve puxar para cá? Porque, por um lado, a gente tem, né, o mercado internacional sofrendo com a inflação, a gente vendo essa alta dos juros por lá. Por outro lado, aqui no Brasil, a gente está caminhando com a reforma tributária, que tudo indica que será votada hoje, enfim, ainda tem arcabouço, né? Tem algumas questões que estão caminhando, porque lá fora o cenário negativo, aqui no Brasil, um pouco mais positivo, né? O que deve pesar mais nesse sentido para a Bolsa? Como é que você avalia ela caminhando? Então, Paula, óbvio que num dia como hoje, o Brasil entra junto no balaio de gato, não tem como fugir, né? Mas, vamos lá, o Brasil está fazendo o seu trabalho de casa, né? Esse congresso, na verdade, é surpreendido até pelo lado positivo, né? Vamos tocar para frente reformas, enfim. Eu acho que, assim, esse trabalho de casa que o Brasil está fazendo vai mexer com aquela questão do risco de crédito do Brasil, né? Que é o mais importante nesse momento. A gente, vamos lá, dada a continuidade do aperto monetário lá fora, é óbvio que em algum momento isso limita, né, o espaço do nosso afrouxamento monetário, né? A gente já está num passo seguinte das políticas monetárias internacionais, mas eu acho que aprovar as reformas, caminhar com projetos positivos para o país, vão diminuir, vão reduzir o risco Brasil. Então, de certa forma, isso é um colchão ali que vai melhorando para o país. O que a gente precisa ver na economia é o quanto que a queda da Selic dá refresco para o consumo no Brasil, né? Que é o que falta andar. As commodities, por outro lado, as commodities estão andando bem meio que no fio da navalha, no sentido de as empresas estão chegando no seu limite de custo operacional, né? Vai ter um ponto que não dá mais para as commodities caírem, porque senão as empresas vão começar a reduzir capacidade. Né? A gente já viu isso acontecer com o petróleo, né? A OPEP não se interessa por um preço de petróleo muito abaixo desses $70. A hora que vem para baixo, vem algum anúncio de corte de produção, né? Então, isso está acontecendo. E as empresas também americanas, a própria BP, eu estava estudando a BP, né? A grande empresa inglesa assim, eles têm um limite ali de preço de óleo, né? Para baixo daquilo não faz sentido produzir e eles vão parar a produção mesmo, sabe? Então, assim, tem uma certa dinâmica de preço aí que não deve vir muito para baixo. O agrícola também, né? A gente vai ter seca esse ano, provavelmente por conta do El Niño, já está acontecendo nos Estados Unidos, aqui no Brasil tem um risco ali na região da Bahia, de acontecer por causa do El Niño também. Então, me parece que as commodities estão nesse fio da navalha, mas quando a gente tem esse choque que nem hoje, o que mais sofre são as commodities. E a gente está vendo acontecer isso. Né? Em especial, assim, commodity, cobre, desaba num dia como hoje. O petróleo que de manhã estava subindo, agora já está caindo. Você vê o gás natural nos Estados Unidos despencando, na Europa caindo. Sempre que você tem um dia como hoje, assim, os ativos reais, né, eles acabam sofrendo com uma maior intensidade. Então, isso afeta a Bolsa Brasileira, não tem jeito. No dia do choque afeta a Bolsa Brasileira. E aí a nossa moeda, que é vista como uma moeda de commodity, perde espaço.
Então a gente está vendo o dólar hoje ganhar espaço em relação ao real, e o dólar lá fora, em compensação, está perdendo espaço justamente por conta dessas, vamos dizer, do jeito que o Banco Central inglês está conduzindo, por exemplo, essa questão dos juros lá fora, né? Quer dizer, provavelmente o Banco da Inglaterra vai subir juros além do que deve subir, o Banco Central Europeu vai subir juros além do que deve subir, isso está segurando o dólar em relação a essas moedas, mas os emerging markets acabam perdendo espaço nessa ebulição. Mas eu acho que, assim, Paulo, de verdade, acho que é meio momentâneo. Por quê? Aqui no Brasil, os investidores estão tomando risco, a gente está vendo os investidores tomarem risco. Aliás, quem não tomou risco em junho foi muito mal, quem apostou contra o Brasil foi muito mal nesse mês de junho, né? Tiveram alguns gestores que apostaram contra o Brasil e tiveram um desempenho péssimo, e eu acho que essa dinâmica de recurso ainda vai fluir para a Bolsa, assim, do jeito que estava vindo. Talvez a gente não tenha uma arrancada daqui para 130 numa reta só. Vamos ter chacoalhão, oscilação, etc, etc. Mas me parece que buscar ativos de risco faz parte um pouco desse ambiente agora. Tá? Vai ser menos estável que da última, né? Dessa alta agora do Ibovespa, 10 semanas seguidas, claro, né? Nem sempre... O céu não é o limite, né? A gente tem um limite, né? Então deve ser um pouquinho não deve ser tão grande como a gente teve. Perfeito. E aí você comentou das commodities, né? E aí a gente fala muito, né? Pensa muito em Petrobras, Vale, e empresas aqui, eu vi até que a Ruth mandou uma pergunta aqui sobre a celulose, né? Enfim, então, a gente tem grandes empresas como, né? Já citei Petrobras, Vale, Suzano, Klabin, enfim, que a gente, grandes exportadoras, né? Elas, nesse sentido, elas podem sofrer de alguma forma? Como é que o investidor deve olhar para isso agora? Queria que você desse um panorama mais geral aqui, não só focando, né? A Ruth perguntou especificamente da celulose, mas acho que vale também a gente falar aqui das commodities como um todo, porque tem muito peso para a Bolsa, né? Sim, não, com certeza. Paula, pode sofrer o curto prazo? Pode. Mas eu tô olhando para as commodities, assim, pensando um pouco mais na dinâmica do final do ano, né? Assim, a China já veio muito mal nesse primeiro semestre, então eu acho que existe uma chance de uma reversão de tendência, pelo menos para que a gente tenha um vetor mais positivo para o final do ano. A mesma coisa está acontecendo na Europa, né? A mesma coisa está acontecendo nos Estados Unidos. No final você tem um pouco mais de apetite do setor financeiro, o mercado financeiro dando um pouco mais de corda, de lenha para queimar, pelo menos foi o que aconteceu nesses últimos 2 meses lá fora e aqui. E eu acho que, de repente, a economia pode começar a andar. Não estou falando que vai ser nada espetacular, mas assim, eu acho que uma ótica mais alongada, de uma análise mais alongada, eu acho que alguns pontos assim do mundo das commodities, assim, as commodities agrícolas e também minério de ferro, eu acho que podem ser interessantes para as carteiras. Então, eu acho que tem que ter. Né? Acho que é hora de comprar, porque, enfim, acho que os preços já estão bem deprimidos e isso vira oportunidade ali na frente.